Olá, muito bom dia para você. A partir de agora, vamos seguir aqui de Brasília com as principais notícias do DF em torno, trazendo prestação de serviço e falando sobre os acontecimentos que impactam na nossa vida. Eu sou Anne Guerreiro, vou te fazer companhia nas próximas horas. Bora ficar bem informado que o SBT Brasília, primeira edição, já está no ar. Homem morre depois de receber um trote. É isso mesmo, ele se assustou tanto com a ligação que não resistiu. Maicon Leão. Soane, Genilson da Silva de Oliveira, de 49 anos, recebeu essa ligação aí por volta de 1h da manhã. Os criminosos disseram para ele que teria sequestrado a irmã. Mesmo o homem tendo ido checar a situação ali na casa da irmã, que fica próxima à residência dele, ele acabou tendo um mal-estar, passou mal e morreu. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa história e, claro, os riscos do golpe, que além do prejuízo financeiro que muitas vezes as pessoas caem, tem situação como essa, em que o susto acaba matando a pessoa. Que perigo, né, Maicon? Mistério em Valparaíso. Animal selvagem matou 14 ovelhinhas em fazenda. Moradores suspeitam de onça solta. Tayane Mello. Isso mesmo, Soane. Eu já adianto que a suspeita já foi confirmada, tá? Foram onças, sim, que invadiram aqui a fazenda da Eunice. E olha, um massacre, Soane. A situação aqui não tá nada fácil. Os moradores estão muito assustados e o casal ainda teve um prejuízo de 15 mil reais, fora o susto, né, Soane? Tá muito complicada a situação aqui. Daqui a pouquinho eu falo com vocês mais sobre esse assunto. Tá certo, Tayane. Batalhão da Polícia Ambiental usa mergulhadores para fazer faxina no Lago Paranoá. E olha aí quem conta pra gente, Kátia Gomes. Já tá no jeito aí, né, Kátia? Oi, Soane. Olha, hoje a gente deixou um pouquinho o trabalho de jornalista de lado para ajudar a Polícia Militar, o Batalhão Ambiental, aqui nesse trabalho muito bacana. Eles começaram essa limpeza no domingo e continuam até o próximo domingo. Para você ter ideia, até hoje, eles já conseguiram recolher mais de 400 quilos de lixo. Tá certo, Kátia. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Hoje é quarta-feira, 7 de junho. Vem comigo que o nosso jornal está começando. Mistério resolvido em Valparaíso. Na madrugada de terça-feira, um casal de chacareiros se surpreendeu quando viu que 14 ovelhas foram mortas em um ataque de um animal selvagem. Eles acreditam que realmente o predador era a onça, o que foi confirmado ainda há pouco. E agora a gente vai conversar sobre esse assunto com a repórter Tayane Mello, que volta com a gente aqui para contar essa história. Então, Tayane, foi confirmado, realmente era uma onça que estava solta, é isso mesmo? Oi, Soane. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Não era uma só não, viu? 2 onças já foram confirmadas aqui. E olha, parece que tudo começou, elas vieram aqui, ó, desse local aqui atrás de mim. É um local de mata fechada, que tem um monte de bichos diferentes, animais selvagens, Soane. E olha, essa fazenda, ela fica bem perto da cidade. Aqui do lado tem escolas, os moradores estão muito assustados, Soane. Como eu disse, né? 14 ovelhas. Você imagina, foi um verdadeiro massacre. A gente nem vai mostrar as imagens que a gente tem aqui nesse momento, a situação aqui da fazenda, porque são imagens muito fortes, então a gente respeita, né, o telespectador, porque assim, as ovelhas ficaram, né, e de um jeito lamentável, Soane, muito triste mesmo a situação, um prejuízo aí para os fazendeiros aqui da chácara, para a Eunice, para o marido dela. E olha, o marido dela estava previsto de falar com a gente, de conversar com a gente ao vivo, mas ele acabou passando mal, ele já tem pressão alta, então ele acabou passando mal com essa situação da madrugada de terça-feira. Então, a situação por aqui é essa, os moradores estão muito assustados, foi um verdadeiro massacre. Olha, Soane, tinha até a ovelha que estava, né, prenha, já estava para ganhar o filhotinho, e o filhotinho morreu na barriga da ovelha, Sônia. É uma desgraça mesmo aqui. A região aqui está tudo muito sujo ainda, né? Eles limparam aqui, a Eunice, o caseiro, o Carlos Alberto, eles tentaram limpar, mas a gente ainda vê uma situação bem ruim, né? Aqui do meu lado esquerdo foi onde as ovelhas foram atacadas, olha. As onças chegaram aqui e destruíram
tudo, Sônia, tudo mesmo. Toda a estrutura de proteção, a gente ainda vê alguns locais com marcas das unhas das onças. Então, assim, foi mesmo um massacre. As ovelhas que ficavam aqui antes, né, as que sobraram, foram 5 ovelhas, né, grandes, adultas, e 2 filhotes. Então, essas 7 ovelhas que sobraram, elas estão muito assustadas, não querem mais chegar perto aqui do local, porque a situação, né, imagina, passar por um massacre desses, né, ovelha que perdeu o filhote, enfim. Então, elas não querem, o nosso repórter cinematográfico, Cláudio Rubens, está mostrando aqui agora um outro local ao lado, cercado, que não foi o que foi atacado, né? Mas as ovelhas, elas estão muito assustadas. A gente não estava nem podendo se aproximar muito, Sônia, porque elas estavam correndo, estavam, né, desesperadas aqui com essa situação. Agora a gente está aqui com a Eunice, que é a dona aqui da fazenda, e ela vai contar pra gente como é que foi toda essa situação, como é que ela recebeu essa notícia, né, Eunice? Que susto, né, Eunice? Eu imagino para você, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Enfim, conta pra gente como é que foi esse susto. Eu vi também, você me falou que além do prejuízo em dinheiro, também é um prejuízo emocional, porque os animais vocês acabam se apegando aos animais, não é? Ah, a gente gosta muito, meu marido adora, ele sempre compra e a gente faz criar mesmo, a gente não vende. Então, o caseiro procurou a vizinha do lado, que o celular dele deu problema, e a vizinha pegou e me ligou, falando que a gente tinha que vir na chácara, porque lá parece que tinha acontecido uma tragédia e tudo. Aí eu chamei meu esposo, a gente chegou aqui por volta de 9 horas da manhã, e quando chegamos, vimos os bichos todos no chão, né, que a onça atacou, que já foram comprovados que é onça. O meio ambiente já esteve aqui, vai voltar. No caso, são 3 onças pardas. Ah, são 3 onças? 3 onças. São 3 onças, não são 2, são 3. Eles já comprovaram que são 3, que são uma grande, uma média e uma pequena. E aí eles vão trazer bombeiro e tudo, e hoje, se Deus quiser, eles vão conseguir pegar essas onças, porque não tem como ficar assim numa situação dessa, que tanta gente como corre risco, como os vizinhos ao lado, e tem muita gente que passa aí andando, vai para o colégio, vai no mercado. Então, do mesmo jeito que é risco para a gente, vai ser risco para os outros também. E já tinha acontecido algum outro ataque aqui, não, sem ser de onça, algum outro animal selvagem? Já tinha acontecido algum episódio desses aqui? Não, só cachorro de vizinha assim, né, que entra e tudo e começa a latir, aí o caseiro sai para fora, mas de onça a gente nunca tinha ouvido falar, não. Então a sensação é de insegurança aqui, né? Um local de mata fechada, né? Como eu havia dito, e a suspeita é que tenham vindo de várias partes até, né? No início do ao vivo ali eu mostrei aquele local que é o mais, né, propício a ter sido a passagem das onças, mas também tem outros locais aqui perto que também elas podem ter vindo, né? Com certeza, né? Mas o caseiro viu que elas vieram mesmo dali. Mas como tem outras matagal, também pode acontecer, né? Que pode também vir de outros lugares. E Eunice, seu marido até passou mal, não é isso? Passou, ele tem problema de pressão, aí não deu para ele vir, ele vai vir um pouquinho mais tarde, porque ele teve que tomar remédio, né? Porque ontem ele até que segurou, mas hoje a gente, como saímos aqui de madrugada, ele já ficou assim meio passando mal. Aí tomou remédio de pressão, tomou o outro para baixar. E aí a gente veio um prejuízo de 15 mil reais, né? Mais de 15 mil, né? Porque tem bichos aí que a gente buscamos em Unai. Os que morreram eram uns que compramos caro e fomos buscar longe, lá em Unai. E agora, como é que vocês pretendem, né, depois desse susto, dessa tragédia, se reerguer aí? Mas para tudo tem um jeito, né? Logo, logo Deus vai mostrar uma solução pra gente. Mas o momento agora é de desespero, de insegurança, né? Com certeza, né? Porque tanto pros bichos como até pra gente estar aqui, vindo trazer comida por bicho, né? E aí pode acontecer outra tragédia, então... A qualquer momento está sujeito a um ataque aqui, né? Um ataque, por isso que o meio ambiente tem que colocar firme aí hoje, nesses matagal aí, para conseguir pegar esses bichos. Não pode deixar uma situação dessa.
E a gente está vendo agora nas imagens do nosso repórter cinematográfico que aqui também tem outros animais, né? Do lado aqui de onde as ovelhas foram atacadas ficam os porcos. Então, os porcos também estavam sujeitos a esse ataque, né? As ovelhas ficaram prejudicadas nesse ataque, mas imagina, né? Uma noite depois, vamos supor, né, que isso aconteça, Deus queira que não, mas enfim, está sujeito a isso, né? A falta de proteção que está tendo aqui nessa região, né? Sim. Tá sujeito, né? Então, por isso que eles têm que tomar essa providência logo. Eles vieram mais cedo, mas estamos aqui no aguardo esperando eles. Entendi. E a gente vai conversar agora também, Sônia, com o caseiro que presenciou todo o episódio, né? O Carlos Alberto, ele tá aqui comigo agora. Ele vai contar pra gente os detalhes de como que foi isso. Porque foi na madrugada, então imagina o susto, né? A pessoa tava dormindo, acordou com o cachorro latindo. Ele falou pra mim que as ovelhas, elas costumam ficar caladas no ataque, porque elas ficam muito assustadas, mas os cachorros latiram, não foi isso, Carlos Alberto? Como é que foi isso? Como é que você acordou nesse susto aí? Então, por volta de meia-noite do ato ocorrido, os cachorros começaram a latir, aí latindo para essa parte de baixo aqui das ovelhas. Aí eu fui soltei o outro cachorro, que ele é o que tem um porte mais alto, que é o mais bravo, né? Eu fui soltei ele, aí logo em seguida ficou tudo silêncio novamente. Mas por volta das 3 horas da manhã, tudo retomou de novo. As ovelhas começaram a correr, mas elas não costumam muito, né, gritar, chorar. Aí eu fui, dei uma olhada novamente, ficou tudo certo, tudo bem. Mas quando eu acordei pela parte da manhã, vi a tragédia aqui. 3 ovelhas por lá de fora, dentro do colchete ali, tava o restante das ovelhas tudinho, tudo morta, tudo esquartejada, né, tudo rasgada. Lá do outro lado também já tinha outro, já tinha puxado pro outro lado do muro já também, da chácara do vizinho, da chácara ao lado. As onças ainda jogaram do outro lado do vizinho? Jogou um pra lá e 3 pro lado de fora e o restante ficou dentro, tudo esquartejado, das 14. Meu Deus, e algumas estavam, né, pra ter filhote, né? Pra ter filhote, teve uns também que ficaram expostos pro lado de fora, né? A gente viu ali, a gente só não vai mostrar, porque são imagens muito fortes, mas a gente percebeu aqui quando a gente chegou também. Então, a sensação aqui de insegurança, imagina, para você que tá aqui todo dia, tá circulando aqui sem nenhuma segurança, né? Como é que você vai trabalhar aqui agora, Carlos Alberto? O que você pensa assim, em fazer para se proteger? O que você vai achar de alternativa aqui? Não tem muito o que fazer não, é só se cuidar mesmo, tem que vigiar, né? Porque agora o medo, a insegurança é grande, muito grande. Aí não tem muito o que fazer não. É somente agora esperar pela proteção de Deus, né? E em segundo lugar daqui da terra aqui, do meio ambiente aqui, que o pessoal ficou de fazer algo por a gente aqui. E vamos colocar as câmeras aí, fazer um cerco aí para ver se consegue pegar elas aí. Espero que elas não voltem, porque já tem 2 noites que elas estão vindo aqui. E na primeira noite foi esse ocorrido aí, essa tragédia total. De um prejuízo que nem minha patroa já deixou eu falar, né? Que mais de 15 mil aí com meu patrão até passou mal, não pôde estar aqui. Eu precisaria dele aqui do meu lado aqui, porque o nosso braço direito aqui, né? Sem ele aqui a gente não é quase nada. Você como caseiro, né? Você nunca viu uma situação dessa? Não, nunca vi. Já trabalhei de caseiro em outros locais, mas essa situação aqui eu nunca presenciei. Nunca presenciei. Pois é, aí a gente tá mais nessa insegurança aqui. Eu não sei muito o que fazer, não. Tá esperando o meio ambiente aí tomar uma providência, né? Um bombeiro, os órgãos públicos para poder chegar aqui. A gente está aguardando eles aí. Estamos em expectativa aí de pegar essas onças aí, porque a insegurança está grande. Enquanto nada disso acontecer, a gente estamos se guardando mais cedo, não estamos nem prendendo os bichinhos, porque preso fica preso é mais fácil, né? Que nem ocorreu. Tava tudo preso aí, por isso que morreu todos. Se tivesse solto, não tinha morrido. E as outras que sobraram, né, que sobreviveram, elas estão muito assustadas, né? Tá difícil de cuidar delas. O tempo todo, de dia, tá aí gritando direto aí, ó, por dentro da chácara aqui, direto o tempo todo. Não tá deixando nem a gente chegar perto. Não deixa nem chegar perto. Até para comer estão assustados. E quando você chegou aqui que você viu o massacre, elas estavam como? Estavam desesperadas, né? Não, as que estavam no chão, todas rasgadas aí, fazia dó. A vontade mesmo era só de chorar, viu? Não tinha nem o que fazer. E o desespero, como é que eu ia falar pro meu patrão, para ligar pro meu patrão? Aí a gente entrou em desespero, eu e minha esposa, a gente entrou em desespero aqui. Entramos em desespero, sem saber o que fazer. Aí a única coisa que a gente tinha que fazer era ligar. O meu celular não tinha como fazer a ligação no momento, aí eu corri na chácara do vizinho ali para poder eles
Eles ligaram, imediatamente ligaram e já rapidamente meu patrão chegou na chácara. Imagina o susto que o vizinho tomou também, porque Também, você falou que também. uma ovelha foi jogada, foi arremessada. Foi pro outro lado, ela puxou pelo muro, né? Puxou pelo muro e jogou pro outro lado. Meu Os Deus. quartos e jogou do outro lado também. Foi mas- feio, negócio feio aqui, a situação feia. Dentro do curral ali, um monte, cada um para um lado, outro assim, pendurada. Coisa feia mesmo. Fora as garras nos pescoços, nas costas, na parte da barriga das bichinhas, das ovelhas. Não, eu imagino como é que seja pra você, né? Que tá aqui todo dia, trabalha, Imagina, mora aqui. a gente todo dia abria aqui o colchete aqui para ela sair, para ir pro pasto, para comer. A gente dava comida no finalzinho da tarde, prender, a gente tendo aquele cuidado todo dia. E agora, sentir falta da maioria delas, 14 principalmente, das 17. Não foram uma nem duas, foram 14, Pois né? é, se fosse uma ou duas, já tava fazendo falta, imagina 14. Aí já, E vocês que trabalham Tem que ser então aqui forte, todo né? dia Entrar em depressão. acabam criando um vínculo com o animal Com também. certeza, Não é com só a questão certeza. do prejuízo em dinheiro, né? com certeza, totalmente. Né? A situação aqui não é nem tanto o valor em dinheiro, é mais mais amoroso mesmo. Assim, a gente pega um amor pelos bichinhos e de repente aconteceu uma situação dessa aqui, a gente fica ruim. Fica ruim mesmo, assim, o coração da gente fica... Eu tô falando assim com vocês que meu coração tá apertado. É muito ruim. Tendo cuidado todo dia, dando comida, água, o cuidado total, todo dia. É muito ruim. É muito difícil, né, Carlos Alberto? Te agradeço aí pelo seu depoimento, viu? Sônia, a situação aqui é de total insegurança. A Secretaria de Meio Ambiente já veio aqui hoje, como o Carlos Alberto acabou de falar. Eles também mandaram uma nota pra gente que diz que, de acordo com o secretário Tadeu Martins, a suspeita, né, de que realmente seja uma onça parda já foi comprovada, né, que foi a onça, e a equipe já esteve aqui mais cedo e agora vai voltar aqui às 2h da tarde, está previsto para eles voltarem aqui com o apoio do Corpo de Bombeiros para continuar a vistoria e definir aí o que vai ser feito, né? Porque, como o Carlos Alberto estava falando, é um local de mata fechada, né? Aqui a gente não tem muita proteção ao lado, aqui com os vizinhos, os muros são baixos, então, assim, é um local que realmente precisa de um reforço, precisa que venha aqui a autoridade para ver o que está acontecendo, porque imagina, aqui do lado tem uma cidade, gente, com escolas, crianças que passam por aqui, né? A gente viu que o ataque foi com um animal, mas qualquer dia pode ser com um ser humano também, pode ter um ataque, né? A gente está vendo aí, de acordo com o relato do Carlos Alberto, 3 onças, imagina, né? Então, assim, fica aí o apelo, né, para a Secretaria de Meio Ambiente, para darem um jeito aqui, definir o que vai ser feito. E eu volto com você, Sônia. É mesmo, Rani, com certeza, né? Esse setor, inclusive, é o setor de Chácaras Marajó, então fica próximo aí, né, a uma escola, imagino que uma escola rural. Então, sabe dizer mais ou menos a quantos quilômetros de distância fica dessa escola? E uma outra pergunta, o batalhão, a secretaria, deu algum tipo de orientação para essa família? No sentido, a gente está vendo outros animais aí, a gente viu que esse ataque, eles estavam dentro de um lugar que ele era coberto, né, que ele tinha ali uma proteção, então acaba que outros animais também ficam sujeitos, né, a um possível novo ataque e também, né, outras chácaras aí perto, outros espaços aí nos arredores dessa mata. Então também teve alguma orientação ou deve ter alguma orientação nesse sentido, né, do que essas chácaras devem fazer nesse momento também para evitar novos ataques? Então, Sônia, a gente não sabe exatamente precisar, né, quantos quilômetros exatamente fica, mas eu estou aqui com o Carlos Alberto, a secretaria esteve aqui mais cedo, deu sim algumas orientações, mas como eu disse, eles vão retornar aqui às 2h para ver o que vai ser feito de fato, mas a orientação é ficar longe da mata, né, ter cuidado com os outros animais, não deixar eles muito soltos perto da mata, para poder não acontecer esse tipo de coisa. Eu vou perguntar aqui para a Eunice, né, Eunice, o que a secretaria de fato assim falou? Eles já deram alguma previsão do que vai ser feito ou eles estão esperando mesmo essa última vistoria para poder ver aí qual que vai ser a definição? Quando eu cheguei aqui, eu não encontrei mais eles, mas o caseiro falou que eles vão voltar com o bombeiro, que eles saíram para ir atrás do bombeiro, né? E já foram comprovados mesmo que são 3 onças e são as mais perigosas, que são aquelas 3 onças pardas. No caso, são uma grande, uma média e uma pequena. Mas aí eles deram alguma orientação assim para o dia de hoje, né? Por exemplo, eles estão fazendo a avaliação, mas já tem alguma instrução de momento?
Então, eles ficaram de voltar para arrumar, tipo, como Vai ter que fala, esperar uma mesmo. arapuca para pegar elas, né? Então, eu tô no aguardo aqui. Meu Deus, a situação aí é difícil, né, Eunice? Imagina, né? Porque para pegar as onças, imagina, vocês aqui, vai ficar complicado, né? É, porque no caso, só para pegar essas onças, só eles mesmos que já são preparados para isso, né? E tudo, e nós estamos aqui no aguardo esperando a ajuda aí deles, que eles têm que conseguir alcançar esse objetivo hoje. Muito obrigada, viu? Pois é, Sônia, a Eunice está aqui no aguardo, né, para capturar esses animais, porque como é que vão passar mais uma noite aqui depois disso tudo que aconteceu? Imagina a sensação de medo e de insegurança, tanto pelos animais como pela vida, né, de quem está aqui, o Carlos Alberto, a família, que são caseiros, que moram aqui. Então, a gente espera aí que seja um retorno, né, uma definição imediata e uma solução imediata para esse caso. Com certeza, Tayane, muito obrigada pelas suas informações. Qualquer novidade, a gente também é acionado aqui e repassa para vocês aí. E em comemoração à Semana do Meio Ambiente, os mergulhadores do Batalhão da Polícia Militar Ambiental fizeram uma ação de limpeza no Lago Paranoá. A repórter Kátia Gomes foi conferir e aproveitou para ajudar na faxina subaquática. Kátia, muito boa tarde. Eu soube que em pouco tempo de faxina aí já foram encontrados itens no mínimo inusitados. Conta pra gente também essa experiência, né? Boa tarde. Oi, Soane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, exatamente, essa faxina aqui no Lago Paranoá, ela começou bem cedinho, mas na verdade esse trabalho começou no último domingo. Inclusive a gente participou, a gente ajudou, mergulhamos e olha só, olha a quantidade de lixo que nós retiramos em pouco tempo. Isso aqui não é nada perto de tudo o que foi recolhido aqui hoje. Para você ter uma ideia, essa ação que começou no domingo, eles já recolheram inclusive uma impressora. Pois é, acredite se quiser. Hoje a gente conseguiu localizar aqui pneus, tem óculos, tem principalmente garrafas de bebida alcoólica e latas também. Olha só, a gente vê aqui uma taça, como eu disse, tem também aqui, olha, um óculos de sol, muita garrafa que é de bebida alcoólica, latinha, é o principal que eles acabam encontrando aqui. Olha, nesse saco aqui que a gente acabou de retirar ali, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, mais garrafa plástica, garrafa de bebida alcoólica também de vidro. Olha só, a gente encontra nessa grande quantidade também de tudo, né? Na verdade tem de tudo um pouco. Eles também encontram, inclusive, até muitos aparelhos celulares. Então, tem de tudo um pouco. Isso aqui, inclusive, demonstra, né? A gente sabe que o Lago Paranoá, no final de semana, ele serve de atividade para quem gosta de andar de barco, jet ski. A gente sabe que dentro desses barcos tem um consumo alto de bebida alcoólica e, infelizmente, o resultado acaba sendo esse. Bom, para falar sobre esse trabalho, eu vou conversar agora com o Sargento Adalberto. Sargento, a gente acompanhou aqui pela manhã em pouquíssimo tempo. Já recolhemos essa grande quantidade de lixo e isso não é nem um pouco perto do que vocês já vêm recolhendo desde domingo. Exatamente. Aqui a gente, na verdade, está tendo um resumo de 30 minutos de coleta. Só, infelizmente, né? Essa quantidade grande tem 30 minutos, só que está tirando lixo. E além de, como você falou, né, Kátia, os campeões aí, né, latas, garrafas, e a gente ainda tem outro impacto que muitas das pessoas não visualizam, né? Que é justamente quando a gente pega a nossa vida aqui, né, a vida subaquática aqui, que a gente pega nossos camarões, né? Olha aqui, um camarão, gente, vivo. Que também é o que sofre muito, né? Ele, tanto por todas... Devolvendo, claro, para a natureza, ele veio junto com esse lixo. Com o lixo. E aí, entre ele vem peixes, outros tipos de vida subaquática, que são diretamente impactados com esse despejo, né, do lixo dentro do lago. Agora, Sargento, chama atenção, vamos mostrar aqui. Olha só, pneu, gente, quem é a pessoa que tem coragem de atirar um pneu dentro do lago? A gente também encontra, né, olha só, esse aqui é um pedaço de cano também, isso é ferro, essa grande quantidade de material aqui. Como é que vocês avaliam isso? Tem explicação jogar esse tipo de material? Olha só, acabaram de chegar aqui com mais lixo. Gente, vocês estão percebendo, né? Grande parte, garrafa PET, garrafa de vidro, latas de cerveja. Então, como é que vocês fazem uma avaliação, né, desse serviço? Poxa,
Vocês recolhem, a gente sabe que bebida vem ali, provavelmente de quem faz o consumo de bebida alcoólica dentro dos barcos, mas assim, pneu, né, ferro, as pessoas passam aqui, param e jogam? Na verdade, o que a gente avalia aí durante os anos, né, porque isso infelizmente também é algo comum, né, a gente todo ano é 400, 500 quilos aí de lixo que a gente retira todo ano. E a gente avalia que vem muito de uma cultura, né, de usar o nosso Lago Paranoá como um lixo, né, uma lixeira, né, onde eu tenho material, não sei para onde eu vou deslocar, não quero me informar onde eu posso direcionar esse lixo e acaba jogando no lago por ser um caminho mais próximo, mais fácil, né, na verdade. Eu comentei que vocês encontraram já durante essa ação que vocês estão fazendo, que começou no último domingo, vocês já encontraram aqui, inclusive, uma impressora. E não só isso, vocês, ao longo do tempo, com esse serviço que vocês fazem aqui, vocês já encontraram vários e vários outros objetos inusitados. Conta um pouquinho pra gente. Acho que dos mais inusitados, a gente já pegou porta de carro, né? Pessoal, pedaços de veículo já teve aqui. Roupa de noiva que a gente já tirou aqui próximo à Terceira Ponte. Roupa de noiva, essa é diferente. Bem inusitado, né? E como a gente falou antes, né? Infelizmente acaba sendo uma cultura, né? Não sei o que eu faço com esse lixo, não tento me informar e despejo no lago, né? O senhor tinha falado também, além da impressora, até máquina de lavar roupa. Máquina de lavar, já pega... Acho que todo material que o pessoal não tem utilidade joga, né? Então, cama, máquina de lavar. Então, o pessoal não acha uso mais, né? Não acha muito, joga no lago. Tem um ferro velho que poderia, né, ser encaminhado, mas infelizmente as pessoas acabam tomando esse tipo de atitude. Explica pra gente como que funciona esse trabalho da Polícia Militar. É frequente? Vocês fazem um mapeamento? Dentro das atribuições da Polícia Militar, né? Pelo Batalhão de Policiamento Militar Ambiental, a gente tem uma companhia que tem o mergulho de segurança pública ambiental. O foco do mergulho autônomo para o âmbito da ambiental. Então anualmente a gente faz, né, periodicamente mergulhos de constatação, a gente mapeia esses pontos onde tem os lixos para que a gente possa criar estratégias e fazer esses trabalhos de retirada. E depois que vocês retiram, para onde que vai todo esse lixo? Aí a gente vai ter a parceria com os outros órgãos, né, SLU, que eles vão conseguir fazer a seleção desse lixo, né, para poder fazer o melhor descarte, né, ou o melhor destino para eles. Eu não sei se o senhor vai saber me responder com precisão, mas, por exemplo, uma garrafa plástica como essa, ou até mesmo uma latinha de cerveja, que é alumínio, ela demora muito tempo para se decompor. Às vezes tem material que nem se decompõe embaixo d'água. A gente está pensando aí em centenas de anos com esse material aqui degradando nosso meio ambiente. Estamos pensando na casa dos centenas de anos. E é um prejuízo muito grande. O senhor acabou de mostrar um camarão que teria perdido a vida se o senhor não tivesse percebido que ele estava ali no meio de todo esse lixo. Sim, e aqui a gente, entre aspas, né, tivemos sorte de encontrar ele, né? Mas alguns já são diretamente impactados, submersos. E aqui, é importante reforçar, encontramos camarão, tem diversos peixes, existe sim vida aqui no lago. Demais. Se a gente for pensar em espécies que a gente tem etiológica aqui, carpa, carato, conaré, os próprios camarões, as próprias tartarugas que tem aqui de água doce. Então, assim, tem uma infinidade de vida, né? E de moluscos também que dependem desse equilíbrio, né? E que acaba com esse lixo aí desequilibrando esse nosso bioma, né? Olha, eu vou mostrar para vocês terem noção. Essa grande quantidade de lixo, gente, estava apenas aqui nas margens do Lago Paranoá, somente nessa região onde nós estamos, aqui desde a margem até ali onde vocês estão vendo a embarcação da Polícia Militar. Então, só nessa área aqui, que é uma área pequena, já tinha toda essa quantidade de lixo. E a gente sabe, né? Olha a extensão do Lago Paranoá. Quando vocês começam a fazer um mergulho lá no meio, um pouco mais afastado, isso aqui é muito maior, esse lixo é muito maior. Inclusive, o senhor tinha me falado que de domingo até agora já recolheram mais de 400 quilos de lixo, é isso mesmo? Exatamente. Que na verdade, como você falou, aqui é um ponto, né? A gente tem mapeado hoje cerca de 52 pontos só de grande quantidade de lixo que está submerso. Tanto que a gente tem que fazer um programa de mapeamento para que depois a gente possa fazer essa retirada, porque a gente não consegue, no próprio mergulho, retirar esse lixo todo. Sargento, o senhor acredita que falta conscientização da população? Total, né? Eu acho que a gente acaba transformando a exceção em regra, né? Às vezes o pessoal não tem o que fazer com esse lixo, não procura
a boa destinação desse lixo e acaba indo pelo caminho mais fácil, que é jogar num local que aparentemente não tem efeito nenhum, porque está submerso, ninguém está vendo, mas diretamente está impactando o nosso meio ambiente, né? Agora, o que tem chamado também a atenção, vocês têm encontrado muitos celulares, aparelhos celulares aí submersos, e até aquele copo Stanley que ficou famoso por conservar a bebida alcoólica ali por mais tempo, ou outra bebida mais tempo gelada. Então, vocês têm localizado muito aqui no lago. Principalmente nos pontos que tem grande concentração de embarcações e festas, né? Que aí vai estar perder esse material, está diretamente ligado ali, né, ao grande consumo de bebidas alcoólicas, né? E vocês também fazem trabalho de conscientização com as pessoas que frequentam o lago, donos de barcos, frequentadores. Como que vocês fazem essa ação de conscientização? Durante todo o ano, mas em específico nessa Semana do Meio Ambiente, a gente divide o nosso batalhão nas suas atribuições, né? Então a parte terrestre, que é a Companhia de Operações Cerrado, vai para a parte terrestre. A nossa lacustre, né, da aquática, a gente trabalha na área do lago e a gente tem um projeto só de educação ambiental que justamente tem esse objetivo de sair nos pontos e nas pessoas tentando conscientizar sobre a importância da preservação. Agora, esse trabalho, ele acontece quantas vezes no ano? Como é que é? Eu sei que tem um trabalho de mapeamento que dura o ano inteiro, mas esse trabalho mesmo de mergulhar para fazer a retirada do lixo, quantas vezes ao ano? A ideia é que a gente, seguindo o ritmo normal, a gente tem os laudos mensais e a cada 3 meses a gente faz algum ponto desse de mergulho para retirada de lixo. E aí, em especial, né, a Semana do Meio Ambiente, né, remetendo o Dia do Meio Ambiente, e o terceiro sábado de setembro, que é o Dia Mundial de Limpeza Subaquática. Esses são as duas principais datas que a gente trabalha, mas de 3 em 3 meses a gente está elencando um desses pontos para que possa retirar esse lixo. E é sempre assim, vamos explicar como é que funciona na prática. Vocês utilizam um saco de lixo, né? O saco, na verdade, é aquele saco ali, como se fosse um saco de batatas, não é isso? O mergulhador, ele entra, ele começa a recolher todo o lixo, pega a latinha, a garrafa, o copo, o que tiver, vai colocando dentro desse saco e depois sai e faz o despejo aqui na margem. Isso. Resumindo, né, a gente já tem um ponto mapeado, realizamos um briefing lá, um cheque de todo o nosso material, né, levando em consideração sempre a segurança. A gente usa luvas de proteção para que o nosso mergulhador também não venha se lesionar, né, infelizmente, cacos de vidro e as latas que estão abertas. Os sacos telados para que a gente possa retirar a água, né, ele possa drenar essa água. E como você falou, a gente vai descendo e recolhendo lixo e uma equipe aqui revezando com os sacos. E esse é o resultado, né? Não, eu posso até contar um pouquinho da minha experiência, que hoje eu participei com eles. Eles colocaram essa roupa, né, que é a roupa apropriada para o mergulho. Eu também coloquei todo o equipamento para respirar, o óculos. Mergulhei e é impressionante mesmo que apenas no mergulho, bem aqui pertinho, a gente já consegue visualizar, encontrar uma grande quantidade de lixo. Então a gente fez esse trabalho, recolhemos algumas garrafas, algumas latinhas que estavam aqui na margem e retiramos. Como vocês podem ver, esse foi o resultado de um trabalho que durou pouco tempo aqui no Lago Paranoá. Foi um trabalho ali que começou no meio da manhã, então assim, acho que menos de 1 hora eles já recolheram todo esse material que infelizmente a gente sabe que causa um grande prejuízo para o meio ambiente. Exatamente. E agora a Kátia faz parte da nossa equipe, né? Do nosso grupo de retirada de lixo, né? Não, olha, pode contar comigo da próxima vez que tiver. É legal, gente, fazer parte, porque a gente realmente se sente ali útil para a sociedade, ajudando de alguma forma, fazendo essa retirada. E aí a gente até fica com essa consciência também, poxa, como que alguém tem coragem de fazer isso? Então, por exemplo, o dia que eu vier aqui no lago, claro, eu já não faria isso, mas agora, então, se eu ver alguém jogando e falar, não faz isso, olha o prejuízo que causa ao meio ambiente, a gente fica consciente também. Até por isso que é importante a gente mostrar esse trabalho para quem estiver assistindo, que frequentar o lago e ver isso, né? Ver alguém cometendo esse tipo de atitude, ou até mesmo a pessoa acabar jogando no lago, ter essa consciência de que não é legal. Olha só o estado de todo esse lixo. E é justamente esse lixo que está no local onde a pessoa vai desfrutar, né, o seu final de semana, né, as margens do Lago Paranoá. Então, mesmo que seja um banhista ou mesmo utilizando alguma embarcação, a gente está utilizando o lago aqui, tomando um banho, né, ou passeando com algum tipo de embarcação. Isso é o que está no fundo, né, infelizmente, a pessoa tem essa consciência, né? Agora, o senhor até falou num ponto importante, porque aqui a gente consegue encontrar
muito vidro. E se esse vidro tiver quebrado, até o próprio banhista pode se machucar. Você mesmo me disse que teve uma vez que foi trabalhar e machucou o pé, mas olha que o senhor estava de bota, nessa botinha aqui, que é a bota que eles utilizam para mergulhar. E mesmo de bota ainda machucou o pé. E quem está aqui mergulhando se não tivesse de bota? O que faria, né? Com certeza um grande machucado. E estragar o final de semana, né? O dia que seria para ser um dia de prazer, seria um dia que estaria resolvendo algum problema, ter uma lesão que muitas vezes fosse permanente, né? Isso já aconteceu com vários dos nossos mergulhadores, de estar entrando na água e encontrar um material desse. E não ter uma lesão maior por estar usando materiais de segurança, senão talvez teria tido uma lesão bem maior. Esse trabalho vai até domingo, vocês já têm uma noção de quanto de lixo que deve ser retirado, já que de domingo até agora, quarta-feira, já retiraram mais de 400 quilos. Até domingo, esse número deve dobrar. A nossa previsão é na faixa de 600 quilos, que é o que a gente tira em média por ano, né? Então a nossa previsão ainda é ter mais... conseguir, né, retirar pelo menos mais 200 quilos de lixo aí do fundo do lago. Nossa, que é uma quantidade muito grande, é muito grande mesmo. E o que dói mais pensar é que no final de semana o lago enche e aí todo o trabalho que vocês tiveram de retirar, provavelmente alguém vai ter esse tipo de atitude, ao invés de guardar ali na embarcação para depositar depois em algum local apropriado, não. Infelizmente acaba tendo essa atitude de jogar no lago. Gente, olha só, vou pedir para o Rogério Silva, nosso cinegrafista, mostrar. Bem aqui na margem do lago tem uma lixeira. Então não é falar que, olha, não tem onde jogar, não tem lixeira, porque tem lixeiras na margem do Lago Paranoá. É tão simples, é só amarrar num saquinho e jogar. Com certeza, né? E outros contêineres desse aí, né, igual a esse aqui, só na região da Terceira Ponte são 10. Além dos contêineres grandes que podem receber qualquer tipo de lixo. Ou seja, eu não preciso nem levar para casa, só preciso caminhar até o contêiner mais próximo e colocar esse lixo. Então, exatamente. Então é uma coisa simples, é uma atitude muito simples, que não é difícil, é só procurar o contêiner mais próximo, a lixeira mais próxima e fazer esse depósito. Exatamente, até porque já existem projetos, né, institucionais para justamente fazer essa coleta, né? É simples, né? Preserva o meio ambiente e faz com que a gente em 2024 não venha para cá e infelizmente se depare com mais essa quantidade de lixo. É um sonho de quem trabalha aqui, é mergulhar e falar, olha, não encontramos nada, impressionante. A população tem consciência agora, ninguém mais joga lixo dentro do lago, seria realmente o sonho. O sonho da Polícia Ambiental é a gente poder procurar o lixo e não encontrar, né? A gente entrar no mergulho e não conseguir achar nada, né? Esse seria o melhor cenário pra gente. Não, o melhor cenário, gente. Então, olha só que bacana. E Sônia, a gente segue aqui acompanhando esse trabalho, porque os mergulhadores, eles pararam um pouquinho agora, mas eles vão continuar daqui a pouco recolhendo todo esse lixo. Inclusive, tem mais um ali, um saquinho de lixo. Eu vou até ali pegar, deixa eu ver se eu consigo. Lá, vamos lá comigo, sargento. A gente vê que tem um saco de lixo aqui. A gente vê o que eles conseguiram encontrar. Acabaram de retirar esse lixo daqui. Olha aqui, vamos levar lá para onde a gente está depositando. Os campeões, como sempre. Latinha de cerveja, garrafa. Aqui, olha. E o cheiro, gente, é muito forte, viu? De material degradado. Então, assim, olha. Garrafa d'água, garrafa plástica. Basicamente, né, as mesmas coisas. Olha um camarão, mais um camarão. Acabou de pular aqui, o Rogério Silva acabou de avisar pra gente. Eu não consegui. Olha aqui o camarão. Olha só, vocês estão vendo o prejuízo para o meio ambiente, né? Colocar ele aqui na água, devolver. Olha, esse camarão é porque a gente viu. Então, tantos camarões ou até peixes mesmo que acabam sendo retirados junto, presos dentro dessas garrafas. Infelizmente, é uma vida ali que a pessoa acaba matando. Com certeza. E além do lixo, a gente tem um trabalho constante para retirada de armadilhas que muitas vezes os pescadores deixam. Eles colocam marcando o ponto, perdem essa marcação e todos os peixes que entram na armadilha não conseguem sair e morrem também. Então a gente consegue já um outro problema, né? Que além de se transformar num lixo, ainda é uma armadilha para que esses peixes venham morrer. Tá certo, então, sargento, muito obrigado pelas informações. Sônia, a gente continua aqui acompanhando todo esse trabalho do Batalhão de Policiamento Militar Ambiental, né, que está fazendo aqui essa varredura, essa limpeza no Lago Paranoá. Eu volto com você. Kátia Gomes sempre se aventurando aqui para trazer a melhor experiência, né, e contar pra gente. Então, algumas observações. A primeira é que esse camarãozinho aí, né, Kátia, que vocês mostraram, inclusive, ele é um grande
ele ajuda muito a manter esse equilíbrio aí no Lago Paranoá, não só no Lago Paranoá, como também em outros lagos aí, né, de água doce, justamente para evitar aquelas algas. Então, assim, a gente vê que realmente é uma situação simples, que a pessoa levar uma sacolinha e pendurar numa árvore, ou colocar numa lixeira, ou colocar num container, ou levar para casa mesmo, o que custa, né? E isso com certeza faz toda a diferença no dia a dia. Obrigada aí por mostrar pra gente, e cada um, claro, toda vez que for, que vê alguém fazendo algum tipo de coisa como essa, né, de jogar no Lago Paranoá, de fazer um alerta ali para evitar, né, que a gente tenha tanto lixo a cada ano. Agora, mudando de assunto, em Samambaia, um homem morreu por causa de um trote. Genilson da Silva recebeu uma ligação dizendo que a irmã tinha sido sequestrada. Ele passou mal e acabou falecendo. O repórter Maicon Leão está por dentro desse caso. Maicon, que informações você tem sobre esse assunto? Oi, Suane, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. Que situação lamentável essa, né? Essa vítima tem 49 anos de idade, era por volta de 1h da manhã, quando ele recebeu esse trote ali, inclusive de um número do DDD 61, dizendo para ele que a irmã dele tinha sido sequestrada. Naquele momento de susto, desespero, ele chegou inclusive a ir até ali a casa da irmã que fica próximo para tentar checar, saber o que estava acontecendo, mas na volta ele acabou passando mal e morrendo em casa. O SAMU chegou a ser acionado para prestar ali os primeiros socorros para ele, mas infelizmente, depois ali de várias tentativas de reanimação, ele acabou morrendo, Suane, ali, tudo nessa sequência, logo depois de receber esse trote ali, esses criminosos se passando por sequestradores, dizendo que estavam com a irmã dele e exigindo dinheiro para liberar essa suposta vítima, como se a irmã tivesse com ele. A gente sabe como funciona esse tipo de golpe, que normalmente é para pegar ali pessoas mais de idade, no susto ali da situação, acabam cedendo, acabam fazendo as transferências que esses criminosos pedem, mas nesse caso, o prejuízo não foi financeiro, foi uma vida. O corpo desse homem de 49 anos está sendo velado no cemitério de Taguatinga, vai ser sepultado logo no início da tarde e o caso está sendo investigado pela delegacia que nós estamos aqui agora, nesse momento. O delegado Fernandes vai explicar para a gente, ele já está com as diligências acontecendo, com o andamento dessa investigação. Delegado, essa ligação pode sim ter sido a motivação para essa morte. Boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente. O gatilho dessa fatalidade, dessa situação, né, que causou ali uma tristeza muito grande na família, e vizinhos e moradores aqui de Samambaia, justamente esse falso sequestro, um golpe, como você bem falou, que muito aplicado não só no DF, mas em todo o Brasil. E já de madrugada, a pessoa liga para um cidadão, um pai de família como ele, dizendo que está com um ente querido ali sequestrado, exigindo um pagamento de dinheiro. O cidadão ainda teve a preocupação, primeiramente, de verificar se a irmã, os familiares estavam bem, retornou para casa, mas ainda bastante abalado por aquela situação, começou a passar mal e, lamentavelmente, sofreu um infarto fulminante. Delegado, como é que ficam as investigações nesse sentido? Essa pessoa ali responsável por esse trote, quando foi identificada, ela deve responder por homicídio? Como é que funciona a investigação a partir de agora? As investigações iniciaram logo, desde ontem, e nós temos aí 4 linhas, né? Desde extorsão, estelionato, até passando por homicídio culposo ou homicídio com dolo eventual, uma vez que o telefonema partiu do DF, 61, né, o DDD, e se a pessoa tinha conhecimento daquela condição que ele já tinha problema cardíaco e mesmo assim praticou aquele crime, pode responder inclusive pela morte do senhor Genilson. Então, se ele tinha ali a informação de que essa vítima já tinha problemas de coração, problemas de saúde, ali, comorbidade, que podem contribuir para uma situação como essa, ele pode ser indiciado, então, por homicídio doloso, quando há intenção ali. Exatamente, o que nós chamamos doutrinariamente dolo eventual, né? Quando a pessoa assume o risco daquele resultado. Caso seja comprovado que esse criminoso ele não sabia dessa situação, ele pode não deixar de responder pelo homicídio, conforme as investigações andarem, mas responder por um homicídio culposo também? Exatamente, um homicídio culposo ou pela tentativa de extorsão ou tentativa de estelionato. Isso vai depender das circunstâncias em que o fato ocorreu.
Delegado, é importante a gente sempre ressaltar dessa questão do golpe, do tanto que isso é perigoso, porque, Suane, a gente estava falando no início que esse golpe ele é comum, utilizado ali para tirar dinheiro das pessoas, que é uma série de fatores que esses criminosos já usam ali como estratégia. Por exemplo, o horário era 1h da manhã, muito provável esse homem estava ali dormindo, é acordado no susto com o celular ligando, porque infelizmente, na maioria das vezes, quando o nosso telefone toca ao longo da madrugada, é uma notícia ruim, já é algo que você já fica com aquele sentimento de que, nossa, algo aconteceu, e aí de repente essa ligação. Já são criminosos ali se passando por sequestradores, dizendo que estão com uma pessoa próxima da sua família, que na maioria das vezes, na maioria dos casos, infelizmente o que acontece é o prejuízo financeiro. Muitas pessoas, né, delegado, acabam no susto ali cedendo, fazendo o pagamento, mas pode também terminar em outras situações como essa, com a morte de outra pessoa, né? Exatamente. Situações como essa não são tão incomuns como a gente imagina. Fizemos uma pesquisa rápida ontem em todo o Brasil e há vários relatos de situações semelhantes, onde nesse tipo de trote criminoso, né, essa tentativa de extorsão, tão comum, infelizmente, feito justamente em horários madrugada, né, que acabam, como você bem relatou, pegando a pessoa de surpresa. Normalmente, telefonemas à noite, madrugada, a pessoa imagina que é alguma tragédia, alguma emergência, já acorda assustado, e do outro lado sempre tem aquele teatro, né? Uma pessoa gritando, socorro, me ajuda, pai, mãe, tio, vovó, e naquele momento de emoção a pessoa acaba ficando bastante nervosa, acaba passando mal, né? E lamentavelmente nesse caso, o nosso amigo de 49 anos apenas não resistiu àquela forte emoção e acabou sucumbindo. Joane, como o delegado mesmo acabou de dizer, não é algo distante da nossa realidade. Eu conversando com o delegado, acabei me lembrando, quando eu era criança, acontecia muito isso lá em casa, do telefone tocar de madrugada, ser trote. A minha avó, muitas vezes, antes de chegar ali na questão da exigência do dinheiro, nessa questão do mãe chorando, gritando, minha avó desmaiou por várias vezes. Felizmente não chegou numa situação como essa, mas muitas vezes a gente acordava com o telefone tocando, mas antes de chegar na sala, já escutava minha avó caindo, desmaiando. Então é uma situação frequente em que as pessoas, infelizmente, como a gente sabe, à madrugada você ser acordado no susto, você não tem um psicológico ali para raciocinar ao certo o que está acontecendo. Até você acordar naquela situação, o criminoso já se aproveitou. E muitas vezes as pessoas têm comorbidade, têm uma condição especial ali de saúde, acabam não aguentando uma situação como essa. Delegado, até é difícil a gente falar como se preparar para uma situação como essa, de como agir. Nesse caso, a vítima chegou até ir à casa desses familiares ali para tentar ver a situação, mas mesmo assim muito abalado. Existe alguma forma da gente tentar se preparar para esse tipo de situação, para agir numa situação como essa? O primeiro passo, que é nunca pagar, ele acabou seguindo direitinho, mas a emoção foi maior do que, o susto foi maior do que tudo isso, né? Exatamente, ele seguiu bem, né, o protocolo. Primeiramente, certificar-se de que aquele ente querido, seja um filho, um irmão, no caso dele, ou outra pessoa da família, esteja bem. Normalmente fazer uma ligação, ou como morava próximo, ele foi até o local, mas lamentavelmente a fatalidade ocorreu devido à condição que ele já tinha, né, pré-existente, né, um problema cardíaco, e se talvez naquele momento ele tivesse procurado o serviço médico, né, teríamos evitado aquela situação, mas ele acabou se automedicando na casa, segundo os familiares informaram, e aquela automedicação não foi suficiente para evitar aquela tragédia. Agora a polícia trabalha, delegado, para identificar quem é esse criminoso. Vocês já estão, inclusive, com o número desse telefone. A gente tem informação de que é um DDD 61. E agora o passo a passo é para chegar até esses criminosos, mesmo que eles tenham agido de outros estados, de outras unidades da federação, Suane, que a gente já tem mostrado aqui muitas vezes, os criminosos em outro estado conseguem ter acesso a números daqui. Isso hoje, infelizmente, é muito fácil de conseguir, mas a gente já mostrou também que, independente da unidade da federação que essas pessoas estão, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal tem condições de identificar, de chegar até esses criminosos para que eles possam responder, como o senhor falou, seja pelo estelionato, seja pela tentativa, pelo homicídio culposo ou doloso. Com o avançar das investigações, a gente vai saber a forma certa como eles vão ser enquadrados. Mas quais são as possibilidades de penas, delegado? Bem, para o crime de estelionato, por exemplo, a pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão, extorsão de 4 a 10 anos, o homicídio doloso de 6 a 20 anos e o homicídio culposo de 1 a 3 anos de prisão.
É o que a gente espera, né, Suane, que a pessoa que numa situação como essa não ligou de forma alguma com boa intenção, já era ali para cometer um crime com essa vítima, para tentar tirar dinheiro desse homem ali ao longo da madrugada, mas acabou que a situação foi ainda pior. Tirou a vida de um pai, de um trabalhador, de uma pessoa muito querida, tanto que quem veio na delegacia, quem chamou a polícia, Suane, para essa situação, para comunicar a morte, foi um vizinho. Então era uma pessoa que tinha um bom relacionamento, um trabalhador que infelizmente foi alvo desses criminosos, foi o escolhido ali pelos criminosos para receber aquela ligação, conseguiu se livrar ali de ter o prejuízo financeiro, de cair no golpe, mas infelizmente por conta da condição de saúde ali, da situação que ele já tinha passado, infelizmente ele acabou não aguentando esse susto, esse trauma e acabou morrendo mesmo depois que o serviço médico foi acionado, tentou reanimar, mas infelizmente sem sucesso. Suane. Pois é, Michael, eu sei que o delegado está ouvindo a gente aqui do estúdio. Delegado, boa tarde para você, obrigada aí, né, pela entrevista. E é uma situação extrema, eu quero saber se em anos de experiência o senhor já teve que lidar com uma situação semelhante a essa. Sim, boa tarde, Suane. Realmente, já tenho 30 anos de polícia, nesses 30 anos já vimos situações semelhantes, não com resultado morte, como foi a do senhor Genilson, né, mas várias outras, como bem disse também o Michael, né, o caso particular da sua avó, pessoas idosas que recebem aquele telefonema na madrugada, ficam bastante nervosas, acabam passando mal, desmaiando, tem que ser socorrida às pressas para o serviço de emergência, né? Lembrando também, Suane e Maico, que o trote por si só, feito para serviço público de emergência, já caracteriza crime e aqui no DF existe uma lei de 2019, foi promulgada esse ano, 2023, que prevê, inclusive, multa de 1 a 3 salários mínimos para quem fizer trotes para serviço de emergência. E nesse caso daqui do DF também, essa multa amplia não só para serviços de emergência, como trote para a população em geral, né, delegado? Exatamente. O trote, em geral, ele caracteriza, como no Código Penal, no crimes comuns, né? Que aí a gente varia de acordo com a configuração. E quando é para serviços de emergência, polícia, bombeiro, SAMU, tem o artigo 340 do Código Penal que prevê pena de até 1 ano de cadeia, além da multa. Suane, importante a gente ressaltar também, comentar o apoio da família da pessoa que está ali perto, para quem atende esse tipo de ligação, de tentar manter a calma ali, acalmar essa pessoa, para que juntos possam checar essa situação, de ligar para outra pessoa e, claro, monitorar como quem atendeu está reagindo ali, desse susto, desse trauma da ligação, para, se for o caso, ir para um hospital. No caso dessa vítima que a gente está falando aqui, do Genilson, apesar dele ter passado mal ali, sentido mal, ele teria tomado medicamento ali por conta próprios medicamentos dele em casa, tentou resolver a situação ali, mas infelizmente foi mais grave do que ele provavelmente estava achando que seria. Mesmo com a chegada do SAMU ali, com toda a situação, ele acabou não resistindo. Então, essas pessoas que estão ali atrás, esse caso serve até mesmo de exemplo, que mesmo que a pessoa fale, não, ó, eu estou bem, estou sentindo aqui, redobrar o cuidado, o alerta, às vezes vale você perder um tempinho ali, um pouco de sono para ir no médico, para dar uma olhada na situação, para não chegar num caso como esse. Mas ressaltar para esses criminosos que a polícia está de olho, não adianta você se esconder atrás de um telefone, de um computador. Eu estou longe, estou em outra unidade da federação, porque aqui no DF não tem isso. A polícia consegue mapear, descobrir onde está e o melhor de tudo, vai buscar porque vai preso e responde conforme cometeu o crime. É tudo apurado certinho e a polícia consegue chegar até esses criminosos. Suane. E só para encerrar, Michael, porque a gente sabe justamente que esse modo de atuação é justamente durante a madrugada, que a pessoa pode tentar ligar para um parente ali, para algum amigo, enfim, algum familiar e não conseguir esse contato. Esse é um dos pontos problemáticos e não só pelo susto de ser durante a madrugada, mas também por essa dificuldade da pessoa ter acesso também a outros familiares. Nesse caso, por exemplo, se não conseguir contatar o familiar, de fato buscar a polícia antes de tomar qualquer atitude, mesmo que não consiga ali entrar em contato, não consiga confirmar que a pessoa está em segurança?
Suane, normalmente essas organizações criminosas, elas agem além do que a gente prevê ali. Normalmente, quando tem alguém ali na ligação com a vítima desse golpe, outro membro da quadrilha está ali tentando impedir essa comunicação, às vezes ligando no celular desse outro parente para evitar a comunicação. Então, a forma é, primeiro tenta contato, às vezes chama outra pessoa que está ali na casa para tentar esse contato também, essa comunicação, mas de forma alguma, né, delegado, fazer a transferência, nunca cair na lábia desses criminosos, né? De forma alguma. E outra dica também importante, normalmente esses criminosos quando ligam, falam, estou com seu filho, sua filha, sua irmã, e a pessoa naquele momento de emoção acaba dizendo o nome do filho, da filha ou da irmã, né? E dependendo do nome que ele fala, já tem um segundo elemento do outro lado da linha, que já começa toda aquela teatralização, né? Gritando, ai, socorro, minha mãe, pai, paga que eu tô preso, vão me matar e tal. E o cidadão, a vítima, acaba ficando bastante nervoso, não tem, naquele momento, a calma, né, para fazer uma ligação, procurar saber se de fato se trata ali do seu parente, e muitas vezes acaba fazendo esse pagamento. Suane, hoje em dia as nossas informações, elas estão muito públicas na internet, que a gente vê várias vezes vazamento de dados, então conseguir informações sobre parentes, às vezes até nas mesmas redes sociais ali, a gente acaba publicando demais a nossa vida, que dá munição para esses criminosos. Então, informações que eles já vão checando. Enquanto a gente conversava aqui sobre esse caso, eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com um pai de um rapaz que está desaparecido e que muitas vezes, depois dele ter vindo na televisão contar desse desaparecimento, criminosos ligavam para ele se passando pelo filho, falavam o nome, falavam onde estava, mas ele só não caiu nesses golpes porque dentro da casa ali eles já tinham combinado um código, que dentro de qualquer situação a família tem um código que apenas aquelas pessoas sabem, se eu não me engano nesse caso específico, seriam 2 números que independente da situação de risco, falaria o código, que aí eles saberiam que realmente era o familiar, era a situação. Como em nenhum desses casos criminosos sabiam esse código, ele acabou não caindo nesses golpes, evitou ali um prejuízo, fica claro o transtorno, o trauma, mas são situações que infelizmente, né, delegado, a gente precisa prever, criar artifícios ali com a família, dentro de casa. Infelizmente, como está cada vez mais frequente esses golpes, a gente tem que conversar sobre esse assunto em casa, de como reagir se um dia acontecer. E são estratégias que cada família pode criar, né? Exatamente. Conversar com os filhos, conversar com os parentes próximos. Nenhum de nós estamos aí salvos desse tipo de golpe. Eu, por exemplo, já ligaram na minha casa uma vez, né, que estavam com meu filho, e naquele momento a gente já, né, muitos anos de polícia, deu um nome aleatório, né? E do outro lado a pessoa gritou, sou eu, pai, e tal. E claro que eu sabia que não era. E quando eu falei que era policial, o cara desligou na hora. E, na época a gente descobriu que esse telefone tinha partido de um presídio lá do Rio de Janeiro. Lembrando também que muitos aplicam esse tipo de golpe de forma mais sutil, na lábia. Ligam para a pessoa também à noite, fim de semana. Oi tio, oi tia, e aí vô? Poxa, aí o vô, a tia na hora dá um nome qualquer também, que é o vacilo que dá, né? O nome de uma pessoa da família. E aí, eu tô com um carro, tava indo para aí, o carro quebrou e o mecânico tá cobrando aqui 2, 3 mil e tal. Parentes próximos já caíram nesse golpe, né? Acreditando naquele momento, tava falando realmente com um sobrinho, ou com um filho, ou com algum parente. E acabaram transferindo e só depois descobriram que tinham caído no golpe, já era tarde demais. E nesses casos aí também trata-se de um crime, independente se conseguiu ou não tirar o dinheiro ali da vítima, é um crime, né, delegado? Exatamente, crime de estelionato, né, previsto no Código Penal, o famoso artigo 171, cuja pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão. Pois é, Suane, a gente tem que tomar cada vez mais cuidado, porque o que a gente vê cada vez mais são esses criminosos criando artifícios, criando histórias, cada vez mais preparados, como o próprio delegado disse, normalmente uma pessoa liga atrás, tem um ator praticamente que encena uma situação de dor, de sofrimento, tentando se passar por esse parente, e numa situação como essa, às vezes no susto, no desespero, a gente acaba dando informações que vão se transformar em munição para esses criminosos, como nome, detalhe, às vezes a gente não está entendendo a voz, não está reconhecendo, fulano é você? Pronto. Ali ele já tem a informação que vai te afetar ainda mais, porque se você estava na dúvida se era o fulano, ele vai passar a dizer que é o fulano. E aí é ladeira abaixo, então tem que tomar cuidado, chama outra pessoa ali na casa, coloca no Viva Voz e começa a filtrar toda a situação. E o principal passo,
enquanto está nessa ligação, tentou falar com o familiar, não conseguiu, no outro telefone é ligar para a polícia, que aí sim você vai receber as orientações de como fazer ali. Uma pessoa preparada para lidar nesse tipo de situação vai estar te dando o suporte, todo o atendimento ali, porque a polícia não vai ter esse sentimento ali que a pessoa vai estar abalada. Ele vai ter um raciocínio de como agir, né, delegado? Exatamente. Enquanto a vítima naquele tempo está ali consumida pela emoção, pelo medo de perder o parente querido, doente, a polícia, treinada, já convive com esse tipo de situação diariamente, vai agir com a razão, tentando ganhar tempo para encontrar o parente querido, bem como para localizar a origem dessa chamada criminosa. E se for um sequestro real, Suane, a polícia já vai estar ali ganhando tempo também para identificar de onde parte essa ligação, toda a situação, para agir como realmente precisa. Porque se tiver realmente com esse parente, não é entregando dinheiro que vai resolver. A polícia tem que agir ali, mesmo que os criminosos ameaçam o tempo todo, falando que não pode ligar para a polícia, é a nossa forma de segurança, não dá para negociar com o bandido, né? Com certeza, Michael. Obrigada pelas informações. Delegado também pelas orientações. Boa tarde para vocês. A gente vai falar agora sobre injúria racial, que é um crime que acontece quando alguém ofende a honra de outra pessoa com xingamentos racistas. Neste fim de semana, um homem de 70 anos foi preso em flagrante pelo crime. Ele dizia a seguinte frase para um casal que estava em um restaurante, mesmo que ele, do setor de mansões do Lago Norte: a carne negra é a mais barata do mercado. Inclusive, nós temos um vídeo com um áudio em que mostra a atitude desse idoso de 70 anos. Vamos ver. Pois é, a Polícia Militar atuou nesse caso e enviou um vídeo para a gente explicando a ocorrência. No último domingo, dia 4 de junho, a guarnição comandada pelo Sargento Martins foi acionada via Copom para uma ocorrência de uma possível injúria racial em um restaurante no setor de mansões do Lago Norte, na altura da prainha. Chegando no local, nos deparamos com as vítimas e testemunha que já aguardava a guarnição do lado de fora do restaurante, aonde alegou que estavam participando de um karaokê e no momento em que uma das vítimas sobe para cantar, um idoso que participava também do evento começou a proferir palavras de teores racistas, tais como a carne preta é mais barata, e falando isso não só uma vez, mas incansáveis vezes. Sendo assim, ouvimos as partes, a vítima foi para a DP em seu veículo próprio e nós conduzimos o idoso então para a delegacia, para que fossem tomadas as medidas cabíveis, aonde foram tomadas. E para conversar sobre esse assunto, eu vou convidar o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB-DF, o advogado Beethoven Andrade. Beethoven, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Suane. Boa tarde a todos que nos acompanham. Beethoven, a gente já tem previsões na lei, inclusive que tornam mais duros, né, esse crime, no caso de injúria racial. Então, quais são as punições a que essas pessoas estão sujeitas em casos como esse aí que a gente viu? Hoje, a partir da Lei 14.532, a injúria racial ela passa a integrar a Lei 7.716 e é tratada também como um crime de racismo, né? Então, se torna um crime imprescritível, um crime inafiançável, com pena de 2 até 5 anos de prisão para injúria racial. Né? No contexto do que a gente vê, aparentemente é um local público, né? E dependendo da investigação, essa pena dele pode ser agravada também até 1/3, né? Quando ocorre nessas situações.
E a gente tem dados aqui da Secretaria de Segurança Pública do DF que mostram que em 2022, ao longo de todo o ano, foram registrados 618 casos de injúria racial, sendo 3 no Lago Norte, que foi esse local aí que a gente viu, né, desse caso desse senhor. Esses números ainda assustam e também a forma como esses crimes são cometidos, assim, né, na frente de outras pessoas, ao ar livre. Sim, geralmente acontece realmente em locais públicos, né, em locais que tem a presença de pessoas negras também, então geralmente acontece assim. É interessante a gente ver que esse histórico que a gente tem da polícia, da segurança pública hoje no DF, ele ainda vai se refletir também com o advento da Lei 14.532, porque existe essa diferenciação entre a injúria e o racismo, né? O racismo ele é previsto na Lei 7.716 também no artigo 20, e ele é destinado a toda coletividade ou uma coletividade indeterminada. O racismo, enquanto crime, ele atinge a toda a humanidade, né? É um crime contra a humanidade, né? Então, existem poucas incidências de registro exatamente por isso, porque acontece em locais públicos, mas acontece destinado a uma pessoa negra ou algumas pessoas negras que estão presentes no local, como foi o caso que foi destinado a 2 pessoas. Então, o volume de injúria racial realmente ele é maior do que o volume de ocorrências para racismo, e de qualquer sorte, né, seja 200 ou 300 por ano, realmente são números assustadores. É algo que a gente ainda não consegue conceber em uma sociedade já moderna, já com avanço, com tecnologia, a gente ainda tem que continuar debatendo esse tipo de conduta imprópria em uma sociedade como a nossa. No caso, o racismo é quando o xingamento, enfim, a ofensa é contra um grupo, no caso, né? E a injúria se refere, no caso, é contra um indivíduo ou ali algumas pessoas, como nesse caso, que era um casal. Exatamente. O racismo a gente não consegue definir qual foi o número de pessoas atingidas, porque ele é um crime contra a humanidade, né? Já a injúria não, eu consigo definir o número de pessoas ou a coletividade em si que foi atingida pela ofensa. Então, por isso que tem essa diferenciação. E o número de ocorrências para injúria é maior porque geralmente a gente consegue determinar quem foi a vítima, né? Quem foi atingido pela discriminação ou preconceito ali naquele momento da ofensa. Porque essa é uma situação muito constrangedora, até porque geralmente envolve, né, situações como essas, que outras pessoas também estão presentes ali, ou uma situação não só de xingamento, mas também de uma pessoa ser impedida de continuar, né, algum ato. E aí, qual é para quem sofre, né, isso? O que deve fazer numa situação como essa? Aqui no DF existe a DECRIM, que é uma delegacia especializada, e a pessoa ela pode procurar diretamente a DECRIM ou pode fazer também a ocorrência pela delegacia virtual ou em qualquer delegacia da Polícia Civil. O núcleo também, existe um núcleo também destacado também dentro do Ministério Público, pode ser feita também uma ocorrência também pelo canal de atendimento à sociedade. A própria OAB tem um canal também de recebimento de denúncias, né? Mas nesse contexto é sempre bom procurar a Polícia Civil, de preferência, como aconteceu no caso, gravar um vídeo, procurar a Polícia Militar, pedir para que seja conduzido à delegacia, porque se torna um crime inafiançável e imprescritível. Então, se ele for conduzido à delegacia ali no momento do flagrante, ele vai passar pela ocorrência, pela audiência de custódia, né, ainda que não fique preso, porque realmente é um crime que ele não vai ter um grau lesivo ali à sociedade para fazer a manutenção da prisão, mas ele responde em liberdade. Por isso que é importante para que tenha a audiência de custódia e ele sinta naquele momento ali um constrangimento, assim como ele quer constranger a pessoa. Então, não pode deixar de registrar a ocorrência, tem que ser feita de qualquer forma, né? No contexto ali, como está gravado o vídeo, a gente consegue identificar que era uma casa de desconcentração das pessoas, né? De diversão, enfim, e aí isso pode ter um agravamento. Então, é um tipo de prova que foi produzida que vai contribuir também com o trabalho da polícia e com o trabalho do Ministério Público, que é o autor da ação penal no caso. Beethoven Andrade, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB-DF, muito obrigada por conversar com a gente. Boa tarde para você. Por nada, boa tarde.
O Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Enquanto isso, indígenas continuam acampados na área central de Brasília. Quem tem mais detalhes é o repórter Isaías Godinho. Isaías. Exatamente, muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação. O Supremo Tribunal Federal deve retomar a partir das 2 horas da tarde de hoje o julgamento em torno da tese do marco temporal, que é um entendimento jurídico na qual estabelece que as etnias indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras a partir de 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição Federal. Por aqui, pela Praça da Cidadania, várias etnias de todo o Brasil já estão mobilizadas contra esse entendimento para pressionar os ministros a voltarem contrários ao marco temporal. Aqui ao meu lado está o Paulo e o Jocinaldo, da etnia Tupiniquim, lá do estado do Espírito Santo. Então, Paulo, eu queria saber qual a importância dessa mobilização contra esse entendimento jurídico que estabelece o marco temporal. Olá, boa tarde. Então, esse momento ele é importante para nós, porque nós estamos aqui, os 305 povos de todo o Brasil mobilizados contra essa tese, porque ela é um ato inconstitucional, porque nós estamos aqui muito antes da Constituição Federal Brasileira. E os nossos territórios, eles antecedem a Constituição Federal. E a Constituição, no artigo 231 e 232, ele reconhece a tradicionalidade dos territórios. Então não é um marco que vai definir o que é um território tradicional. É a nossa oralidade, a nossa história, é os nossos ancestrais que definem o que é um território tradicional para nós. Então nós estamos mobilizados aqui em Brasília, em todas as regiões do Brasil está acontecendo também os movimentos locais contra essa tese do marco temporal e pedindo que os ministros do Supremo Tribunal Federal votem em favor dos indígenas e contra a tese do marco temporal. E olha só, para você que acompanha a nossa programação, esse julgamento está empatado. O ministro Nunes Marques já se posicionou favorável ao marco temporal, o Edson Fachin já deu o voto contrário a esta tese jurídica. A ministra Rosa Weber, ela agendou esse julgamento para o dia 7 de junho, que é hoje, no Dia dos Povos Originários, que foi no dia 19 de abril, como uma forma, inclusive, de antecipar o próprio voto da ministra. Então, Jocinaldo, eu queria saber qual é a expectativa que vocês, como etnias indígenas, têm em relação ao Supremo durante esse julgamento. Boa tarde a todos. A nossa expectativa é que todos os ministros, quem já voltou e quem vai voltar ainda, que volta contra essa tese do marco temporal, que essa tese do marco temporal ela é contra a vida dos povos indígenas do Brasil inteiro, e nós, povos indígenas, estamos aqui só defendendo a vida do nosso povo, dos nossos filhos e das nossas futuras gerações que vêm pela frente ainda. Nós saímos do Espírito Santo, estamos aqui reunidos para poder defender nosso direito, até o último índio vivo, a gente vai defender nosso direito. Muito obrigado, viu, pelo pronunciamento de vocês. E a gente acompanha essa luta, essa mobilização em torno da derrubada desse entendimento jurídico do marco temporal. A gente segue acompanhando porque esse julgamento ele não deve finalizar nesta quarta-feira. E de acordo com a articulação dos povos indígenas, a APIB, que é quem realiza essa mobilização, a expectativa é que até a próxima semana mais de 2.000 indígenas ocupem essa área aqui da Praça da Cidadania. De acordo com a equipe de segurança pública do Distrito Federal, a Praça dos Três Poderes não deve ser liberada para a ocupação das etnias durante este julgamento. As etnias não vão poder protestar ali no local. Somente 2 telões vão ser instalados no gramado que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal, no qual 200 indígenas vão estar autorizados a realizarem os protestos. Além disso, a gente pode ver aqui atrás de mim que a área está ocupada. Todo esse gramado aqui da Praça da Cidadania está ocupado por barracas, e é muito importante a gente analisar essa mobilização das etnias indígenas, porque são etnias, povos originários de todas as partes do Brasil. Nós conversamos agora há pouco com representantes da etnia Tupiniquim, lá do estado do Espírito Santo. Nas barracas aqui, onde tem um palco, representantes de etnias que vieram do estado do Amazonas, da tribo Kayapó, que ocupa também a região ali do Acre, dentre outros estados brasileiros. Então, vários indígenas estão chegando aqui para essa grande mobilização. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública
do Distrito Federal. A Praça dos Três Poderes, como eu mencionei, não deve ser liberada. Informou ainda a equipe de segurança pública que as interdições pontuais no trânsito da esplanada dos ministérios durante as marchas dos povos indígenas vão estar sendo monitoradas pelo policiamento da Polícia Militar do Distrito Federal, que já ocorre diuturnamente na região central de Brasília, e o reforço está sendo feito em apoio às unidades especializadas. Então é uma mobilização intensa, lembrando que esse entendimento sobre o marco temporal foi aprovado, inclusive, por meio do projeto de lei 490/2007, que passou pela Câmara dos Deputados com ampla vantagem. E também deve ser votado e analisado no Senado Federal. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil afirmou que já tem conversado, inclusive, com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, para tentar ali articular ou adiar essa pauta, suspender de votação, fazer o possível para que o projeto de lei que estabelece, dentre outras medidas, o marco temporal não seja aprovado no Congresso Nacional. No entanto, representantes das etnias indígenas estão verificando outras maneiras da derrubada dessa tese, ou por meio do Supremo Tribunal Federal, ou por meio de processos que correm também na AGU, né? Então a gente segue acompanhando toda essa mobilização. O julgamento do Supremo deve ser transmitido por meio de telões a partir das 2 horas da tarde. E eu volto com você aí no estúdio. Concessionárias já anunciam descontos no preço de veículos 0 km, um dia após o lançamento do programa do governo de incentivo à indústria automobilística. De início, o governo pensou em favorecer apenas a venda de carros, mas ampliou o programa também para ônibus e caminhões. Quem foi conferir os preços dos carros em concessionárias nesta terça-feira já encontrou algumas ofertas. Nesta aqui em São Paulo, o modelo 1.0 estava com desconto de R$ 9.000, acima do bônus previsto pelo governo, que vai de R$ 2.000 a R$ 8.000. R$ 9.100, né? Ou seja, R$ 8.000 do governo e mais R$ 1.100 da loja. Desde o primeiro dia que eu vi a notícia, né, já fiquei assim bem interessada. É um desconto de R$ 8.000, né? Ótimo, né? O carro zero mais barato, anunciado por montadoras, está a menos de R$ 60.000. O governo vai conceder créditos tributários às empresas que aderirem aos 4 meses de duração do programa. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos vê a iniciativa como positiva. O legado vai ficar, que é o desenvolvimento de um mercado que estava, de certa forma, bastante em marcha lenta. A criação de um ambiente favorável para o aumento de vendas nesse segmento. Os benefícios às montadoras saíram por medida provisória, recursos da ordem de R$1,5 bilhão divididos entre carros leves, ônibus e caminhões. O dinheiro virá da antecipação de parte da reoneração do óleo diesel, que só ocorreria em janeiro do ano que vem. No caso de caminhões e ônibus, as regras mudam. O programa é voltado para a renovação da frota com mais de 20 anos de fabricação. E para ter acesso ao bônus, que pode variar de pouco mais de R$ 33.000 até quase R$ 100.000, o proprietário será obrigado a entregar o veículo para ser desmontado e tirado de circulação. Com o comprovante do desmonte, a baixa do veículo no Detran e o valor fixado de bônus, o consumidor poderá fazer a encomenda. Vai ser muito mais vantajoso para os veículos mais antigos. Ele, com isso, ele tem uma vantagem financeira na troca por um veículo novo. Este professor da Fundação Getúlio Vargas lembra que a indústria automobilística passou por uma crise durante a pandemia, como falta de peças, e ainda enfrenta a dificuldade de crédito. Isso tudo gerou uma elevação de custos que foram repassados aos preços da ordem de 50%. Um programa que, de uma forma geral, tenha condições de reduzir os preços dos veículos em até 11%, não tende a reverter de forma significativa o quadro atual que se passa no setor. Ex-governadores como Agnello Queiroz, Rodrigo Hollenberg e José Roberto Arruda se uniram ao atual chefe do Executivo Distrital, Ibanez Rocha, e parlamentares da bancada do DF no Congresso, para tentar evitar a perda de verbas do Fundo Constitucional. O grupo, com posicionamentos políticos diversos, se uniu para ter uma conversa com o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Os representantes do
DF argumentaram que com esse limite, que prevê um teto de gastos para o fundo, ficará muito difícil para o GDF manter os serviços de saúde, segurança pública e educação. A estimativa é que caso o novo marco fiscal seja aprovado com a inclusão do trecho do texto que altera o fundo, o prejuízo para o DF seja de 87 bilhões de reais em 10 anos. Essa comitiva que se reuniu com Pacheco pediu justamente a retirada do artigo que trata do assunto para que tudo fique exatamente como está. E hoje, com o Distrito Federal recebendo 40% do que arrecada a União e não com um valor limitado, o governador Ibanez Rocha adiantou que se não conseguirem a retirada do trecho, que altera a questão do fundo no Senado, vão atrás do presidente Lula para pedir que seja vetado no momento da sanção. Vamos ver então a declaração do governador Ibanez Rocha. Existe uma unanimidade dentro das diversidades de partidos e de ideologias que nós temos aqui registradas, mas com o apoio de todos no sentido de manter a cidade unida e manter a cidade em funcionamento. Então essa foi a tônica da reunião, que transcorreu com a maior tranquilidade possível. O senador Rodrigo Pacheco entendeu bem as nossas posições e a nossa necessidade, e agora vamos partir para a articulação política junto ao Senado Federal, primeiro com o objetivo de fazer a retirada do artigo 14 e, caso não seja possível, que a gente consiga o veto do presidente da República pela manutenção do Distrito Federal da forma como se encontra. Essa foi a tônica da reunião. Governador, uma estimativa de quanto perderia? A perda nossa ela vai perdendo 5% por ano. A gente estima que num prazo de 10 anos a perda seja em torno de 87 bilhões de reais, o que deixaria totalmente inviável a cidade. Nós temos que analisar aí, nos últimos anos nós já tivemos uma perda muito grande, principalmente no que diz respeito à segurança. Há 10 anos atrás, para que você tenha uma ideia, nós tínhamos aqui no Distrito Federal cerca de 18 mil policiais. Hoje nós só temos 9.500, exatamente porque nós temos já dificuldades com o que existe hoje. E aí nós tornaríamos inviável a questão da segurança na nossa cidade. Sem contar que essas pessoas também estão envelhecendo e estão partilhando de recursos do fundo nas suas aposentadorias e pensões. Então, a necessidade da regra que foi estabelecida é exatamente nesse sentido, para que a gente possa ter um crescimento do fundo de modo a suprir as despesas da cidade. Governador, o que significa ter um fundo tão grande para um estado como Brasília? Exatamente porque é Brasília, é a capital da República. Historicamente é assim desde que a capital era no Rio de Janeiro. Então sempre foram mantidos com recursos da União, exatamente porque essa é a capital. O território é pequeno, eu não tenho possibilidade de uma industrialização do Distrito Federal. Nós temos uma cidade tombada onde eu não posso ter sequer prédios mais altos. Então é a capital da República, essa é a regra. É a regra que foi criada desde que veio do Rio de Janeiro, já era assim no Rio de Janeiro. Então eu não tenho condições de criar recursos aqui. O que nós vamos fazer, tirando esse fundo constitucional, é retroagir a uma época em que vivia o governante de plantão aqui no Distrito Federal com o Pires na mão, o que não é a vontade da nossa Constituição, que estabeleceu a autonomia política, administrativa e financeira. E a parte financeira vem exatamente se concretizar com a criação do fundo constitucional, é exatamente por isso. Vamos falar agora de uma especialização em medicina fundamental no tratamento de pacientes, principalmente os mais graves, a de emergência. Um tipo de residência que existe há mais de meio século no exterior, mas que ainda tem muito que desenvolver aqui no Brasil. Nas emergências dos hospitais chegam pacientes com as mais graves situações. São acidentes de trânsito, traumas, mal-estar. Para estar ali, na linha de frente e receber essas pessoas, é preciso estar preparado. Na rede pública do DF já estão atuando residentes de medicina de emergência, uma especialidade que faz toda a diferença na continuidade do tratamento desses pacientes. A Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal foi a primeira do Centro-Oeste a oferecer residência de medicina de emergência. Aqui, entre os locais de atuação desses residentes, estão o Hospital de Base, o Hospital da Asa Norte, o Hospital Materno-Infantil e também aqui o Hospital de Santa Maria. Entre o atendimento nessas unidades de saúde, os residentes também passam por treinamentos que simulam os cenários que eles vão encontrar na vida real.
De uma sala ao lado do centro de simulação, a supervisora da residência acompanha cada medida tomada pelos residentes e consegue também dar orientações sobre os procedimentos tomados. A simulação, eu acho que é um dos pilares mais importantes do treinamento desse especialista, porque aqui é um ambiente seguro. Quer dizer que o residente ele vai aprender a lidar com o paciente grave num boneco que não pode morrer. Então, a gente pode aprender, cometer erros, aprender com esses erros, e aí quando chegar num paciente de verdade, a gente já vai ter aprendido muito, né? E aí isso vai fazer com que o atendimento seja mais seguro para esse paciente. A especialidade de medicina de emergência inclui o estudo das normas, especificações e responsabilidades do serviço de atendimento pré-hospitalar, preparando o profissional para os desafios do setor. Outra área onde o médico emergencista atua nesse cenário multidisciplinar e multiprofissional é o atendimento a catástrofes. Um exemplo foi a atuação na tragédia da Boate Kiss. A especialização já existe há mais de meio século no exterior, mas ainda está engatinhando aqui no Brasil. Está começando, às vezes falta recurso e isso torna realmente mais difícil ainda o nosso trabalho, mas a recompensa quando a gente consegue fazer é indescritível. A residência dura 3 anos e são abertas 10 vagas todos os anos. Quem já está no último período, olha com orgulho o caminho traçado e a evolução conquistada. Eu sou uma médica muito melhor hoje, se comparado a 3 anos atrás. A gente vê que a gente faz realmente diferença na vida do paciente, porque é o amor da vida de alguém. Com certeza, né, gente? O Zoológico de Brasília agora é casa de uma fêmea de mico-leão dourado. O animal chegou aqui na capital na noite de ontem. A fêmea é vítima do tráfico de animais silvestres e foi resgatada em Petrolina, no município de Pernambuco. O novo integrante do zoológico vai participar do programa de conservação da espécie, porque o animal está ameaçado de extinção. Mas atenção! O público vai ter que esperar um pouquinho para conhecer o mico-leão dourado de perto, porque ele vai passar por um período de quarentena para se adaptar ao ambiente. E hoje tem futebol aqui no SBT e quem vai dar mais informações para a gente é o Luiz Alano. Fala pessoal, é hoje a final da Conference League aqui com a gente na tela do SBT. O duelo entre o West Ham contra a Fiorentina, 15 para as 4 da tarde. A Conference League é a terceira competição da UEFA. Temos a Liga dos Campeões, a Liga Europa, a final que mostramos na quarta-feira passada, grande jogo, decisão nos pênaltis, título do Sevilha. E essa partida da Conference League, a grande final entre West Ham e Fiorentina. Jogo que promete, o West Ham time invicto na competição. A Fiorentina tem o melhor ataque, o West Ham do Lucas Paquetá, brasileiro da seleção, e a Fiorentina do Arthur Cabral, que é o grande artilheiro dessa equipe da Fiorentina, e já, com certeza, vamos vê-lo vestindo a camisa da seleção brasileira. Então é hoje, você é o nosso convidado na tela do SBT, 15 para as 4 da tarde, West Ham e Fiorentina, a final da Conference League. Então, todos ligados hoje, às 15 para as 4 da tarde, na final da Conference League, aqui no SBT. Tá chegando o Game Show Prove Seu Amor SBT para entrar no clima do Dia dos Namorados. Dia 10 de junho, esperamos vocês no Taguatinga Shopping a partir das 14 horas. Nosso game você já conhece, tem música ao vivo, provas divertidas e muitos prêmios. Você e o mozão podem voltar para casa cheios de presentes, como jantar romântico, kits de beleza, day spa e muito mais. Quer participar com a gente? Então acesse o QR Code que está aqui na tela ou na bio do Instagram, @SBTBrasília, inscreva o casal. Quem sabe serão vocês os nossos convidados para jogar esse ano com a gente. Está preso o homem que matou um jovem no sol nascente e escondeu o corpo dentro de uma cisterna. João Mendes foi preso e confirmou que matou Júnior de Souza, de 24 anos, porque a vítima insistiu em ter um relacionamento amoroso com ele. O repórter Maicon Leão tem os detalhes da prisão. Maicon, bem-vindo novamente. Ele estava em uma fila de lotérica da cidade de Formosa, em Goiás, quando foi então preso pelos policiais civis, é isso?
Sim, Suane, como se não estivesse foragido, sendo procurado pela polícia há quase uma semana. O crime foi no dia 1º desse mês, o corpo foi localizado já no dia seguinte pelo próprio irmão da vítima, que procurou a Polícia Civil para contar que tinha acontecido e que o irmão teria confessado para ele o crime. Desde então, a Polícia Civil, para ser mais específico, a 19ª DP ali de Ceilândia, começou a divulgar a imagem do João Mendes, que já era considerado um foragido da Justiça, com a expectativa de localizar o suspeito de matar e esconder o corpo de Júnior da Silva, conhecido ali como Juninho, de 24 anos. Eles se encontraram na noite do crime. Juninho teria trabalhado na distribuidora em que o João Mendes foi comprar algumas bebidas. Eles nem sequer teriam se conhecido por nome, isso segundo o autor contou na delegacia. Mas que naquela noite eles se encontraram, conversaram. Esse encontro foi registrado por uma câmera de segurança. Ali Juninho teria dado em cima do João Mendes, que teria se recusado. Depois ele teria pedido para usar o banheiro do autor e na casa do autor a vítima teria insinuado mais algumas vezes que queria manter relações sexuais com o João, que se recusou e num determinado momento, usando até as palavras do próprio criminoso, Suane, ele disse que teve que matar a vítima por conta da insistência. O criminoso confessou aos policiais que deu 2 golpes com uma picareta na cabeça da vítima, depois jogou o corpo na cisterna desse local, que fica nos fundos de uma marmoraria, que é o local onde o João vive e trabalhava. Na verdade, vivia e trabalhava antes de ser preso. Depois do crime, Suane, ele chegou a contar para o irmão o que tinha acontecido. Mas não foi, chegou lá e olha, eu matei alguém. Ele chegou para o irmão e falou, vai ter que trocar os fios da bomba da cisterna. O irmão estranhou a situação, perguntou o que tinha acontecido, ele tentou desconversar, o irmão pressionou, ele, matei um rapaz, joguei lá dentro. E depois, o irmão, claro, assustado com toda a situação, chamou a polícia, mas o João teria fugido. Ele foi para a cidade de Formosa, se hospedou em uma pensão, uma pousada lá e estava vivendo tranquilamente. Os policiais fizeram um levantamento das informações e chegaram até ele, Sônia. Ele foi preso no momento que estava na fila da lotérica para efetuar o pagamento de uma conta. O delegado Thiago Peralva, da 19ª DP, explica para a gente o momento dessa prisão. Rodou. Após diversas diligências policiais e análise de informações, nós conseguimos chegar até a cidade de Formosa, em Goiás, local em que estava escondido o autor deste bárbaro crime. Conseguimos constatar que este autor estava escondido em uma pousada desde o dia da prática criminosa. Conseguimos efetuar a sua prisão no momento em que o mesmo estava no interior de uma lotérica, aguardando para ser atendido. Vale a pena frisar que, após recebermos a notícia do encontro do corpo de Júnior, nós rapidamente chegamos à autoria e esclarecemos a motivação do crime. Vale a pena frisar ainda que esta motivação foi confirmada pelo autor durante a entrevista realizada. O autor disse, inclusive de forma tranquila, que realmente matou a vítima em razão da insistência da mesma em ter relações sexuais com o autor. O autor agora responderá pelo crime de homicídio qualificado, bem como pelo crime de ocultação de cadáver. Iremos finalizar o inquérito policial e remeter o mesmo para o Poder Judiciário para que os procedimentos legais sejam realizados. O autor será encaminhado para a carceragem da Polícia Civil, onde aguardará audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário. Obrigada, Maicon. Nós temos falado bastante sobre casos de violência contra a mulher no Distrito Federal, mas os recorrentes casos de feminicídio e tentativa de feminicídio também chamam a atenção no entorno. Em Valparaíso foi registrado o 3º feminicídio em menos de 2 meses. Dessa vez, uma mulher que era casada há mais de 20 anos pediu o divórcio para o marido, que não aceitou a separação e a matou com golpes de arma branca em frente à filha do casal. Um caso chocante, claro que não gostaríamos de noticiar, mas precisamos, porque esse assunto também precisa ser discutido pela sociedade, né? Precisamos encontrar formas e força para combater a violência doméstica. A repórter Tayane Mello traz os detalhes dessa ocorrência agora. Tayane, conta pra gente.
Olha, Sônia, mais um caso, como você disse, que a gente não gostaria de noticiar, né? Mais de 20 anos de casamento para acabar em tragédia. E mais um caso que a gente noticia aqui da mulher que tenta terminar o relacionamento, o homem não aceita e acaba cometendo um crime. A gente está aqui em frente à casa que tudo aconteceu. Como a gente pode ver aqui atrás de mim, tá tudo do jeito que eles deixaram, Soane. Esse crime ocorreu por volta das 8 horas da noite de ontem, né? Desta terça-feira. As informações que os vizinhos me deram aqui foi de que na hora do ocorrido a casa acabou ficando aberta e a filha de 18 anos que presenciou toda essa tragédia chegou a retornar aqui na casa para fechar a casa, né? Porque a polícia disse que tinha que fechar a casa, então ela retornou aqui, mas isso são informações dos vizinhos que parece que viram a menina aqui, né? Depois de todo o acontecido, mas a gente ainda não tem informações de onde essa menina está, de onde a filha do casal está. Então, Sônia, foi um crime assim brutal. Ela foi morta, Edileuza Cruz da Silva, né, de 47 anos, foi morta com golpes de facão pelo companheiro, né, de 20 anos, Milson da Silva, de 55 anos, na frente da própria filha de 18 anos. A filha, presenciou uma discussão do casal e quando chegou na sala de casa, viu o pai esfaqueando a própria mãe. Os golpes atingiram principalmente a cabeça, o pescoço, o rosto, o braço e o peito esquerdo da mulher. A filha chegou a correr para pedir ajuda, mas já era tarde demais. O SAMU também esteve aqui, mas não conseguiu socorrer a mulher. Ela foi morta, né? Ficou morta aqui no local. Então, Sônia, a PM foi acionada. Quando eles chegaram aqui, eles já encontraram a mulher sem vida. A mulher estava estirada no chão da sala de casa. O agressor acabou fugindo do local. Ainda não se sabe o paradeiro dele, mas as investigações estão aí. E eu conversei com alguns vizinhos aqui, Sônia, eles não quiseram dar entrevista porque, enfim, estão com medo, não conheciam direito a família, parece que a família era muito reservada, quase não conversava com ninguém, não saía na rua, não ficava de bate-papo, né, com os vizinhos na frente de casa, mas de acordo com eles, eles eram um casal calmo, frequentavam a igreja, né, os moradores da casa aqui na outra esquina da rua falaram comigo, me deram essas informações que eles eram calmos, nunca presenciaram nenhuma discussão, nunca ouviram nenhuma briga, nunca nem conversaram com a filha do casal também, então não tinha essa informação de que o homem tinha esse histórico violento, não tinha nenhum histórico aqui do casal. Só que me falaram também que eles moravam aqui há pouco tempo, eles moravam aqui há 2 anos, então nesses 2 anos, a gente não sabe se antes eles já tinham um histórico violento, mas nesses 2 anos que eles moravam aqui, não teve nenhum registro de briga, nem muito menos de uma agressão física. Então, quem conversou comigo agora por telefone foi o Francisco, que é vizinho aqui da casa ao lado, que vai depor hoje às 5 horas na polícia, vai prestar o depoimento, e ele me deu algumas informações. Ele disse que eles moravam de favor aqui nessa casa e que foi ele mesmo que ajeitou, que conseguiu essa casa. A casa pertencia a uma amiga deles, o casal chegou aqui com a filha e disse que não tinha condições de pagar um aluguel, não tinha condições de arcar com as despesas da casa, então ele conseguiu essa casa para eles morarem de favor. E aí ele falou que durante os 2 anos também nunca presenciou nada. Ele já chegou a entrar na casa porque ele vende móveis usados, né, numa loja. E a mulher, aqui a Edileuza, né, a vítima, já comprou móveis a ele. Então ele já entrou na casa, mas disse que era tudo normal, que nunca viu nada suspeito. Nunca tinha presenciado nenhuma briga nem nada do casal, Sônia. Então, ele me disse também que a mulher, né, a vítima, não trabalhava porque ela era doente, ela usava até uma bolsa de colostomia. Então, ele disse que ela não tinha condições de trabalhar, ficava sempre em casa. O marido também, quando saía, falava mais um bom dia, uma boa noite, mas nunca puxava assunto. Então, tá aí um caso de uma agressão, né, uma tragédia inesperada. Ninguém tinha informação se esse cara, né, se esse homem, o Milson, se ele era agressivo ou não com a família, com a filha ou com a esposa. Mas aí a gente agora presenciou essa tragédia. Então as investigações continuam, a Polícia Civil de Goiás está investigando, está à procura, né, desse suspeito, porque ele fugiu do local depois que ele esfaqueou a própria esposa na frente da filha de 18 anos. No momento são todas essas informações que nós temos, mas qualquer informação nova eu volto aqui. Volto com você.
Com certeza, Tayane, muito obrigada pelas informações. É um horror, né? Uma tristeza. Essa mulher que passou quase metade da vida dela com esse homem, teve a vida então interrompida dessa forma, e uma filha que vai ficar aí com esse trauma, sabe lá, se não para a vida inteira. E quem tiver alguma informação sobre esse homem que você viu aí, né, durante esse link ao vivo aqui da Tayane, e puder também informar a Polícia Civil, é o número 197, e claro, você não precisa se identificar para poder contribuir com essa informação. E quer ajudar a gente a trazer aqui no SBT Brasília as notícias que são importantes para o seu dia? Então anota o WhatsApp da nossa redação, é o 996-232421. Repetindo, 996-232421. Bem facinho, é só salvar o nosso contato aí no seu celular e mandar a sua sugestão para a gente. A Escola Classe da 312 Norte foi palco de uma aula especial sobre educação financeira para alunos do ensino fundamental. Até a rainha dos Países Baixos, em visita ao Brasil, aproveitou para conhecer o projeto, que é uma parceria do Banco Central com o GDF. Olhinhos fixados, atentos. Vamos falar sobre algo muito importante: educação financeira. Para quem acha que é só para adulto, engane-se. O Alexander tem apenas 10 anos, mas já sabe a importância de economizar. Eu já guardava meu dinheiro bastante. Eu no caso, não gasto muito. Mas a gente tem que gastar algumas vezes para coisas importantes. Aprender economia financeira também pode ser divertido. E pensando nisso, o Banco Central tem um projeto para ensinar educação financeira para a criançada. E para incentivar o programa, uma escola pública do DF contou com uma participação muito especial. Uma rainha. Well, we're here to actually talk about something that is very, very important, which is called financial education. É a rainha máxima dos Países Baixos, Zorreguieta Cerruti. A majestade conheceu as iniciativas que promovem a educação financeira com foco no ensino infantil, com o programa Aprende Valor. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também compareceu. O Aprender Valor, que iniciamos em 2020, no auge da pandemia do Covid-19, começou como um projeto piloto, em 6 estados e menos de 500 escolas convidadas. Hoje participam do programa quase 23 mil escolas, distribuídas em mais de 3 mil municípios. O programa é uma parceria entre a Secretaria de Educação do Distrito Federal e o Banco Central. O objetivo é que desde cedo as crianças saibam a importância de economizar de uma forma prática e acessível. E essa é uma questão realmente importante, né? Educação financeira, para que nessa idade eles aprendam o que fazer, o que eu vou fazer, quais são meus planos no dia que eu me tornar um profissional, que eu ganhar o meu dinheiro. E é um projeto muito válido, porque ele traz a parte de formação para os professores, né? E traz também a parte de orientação, de recursos pedagógicos para desenvolver com as crianças. Traz propostas bem interessantes, interdisciplinares, né? Lúdicas. Eu aprendi que o valor conta muito e que a gente precisa guardar para realizar nossos sonhos depois. E antes de encerrar o jornal, quero agradecer a vocês que nos fazem companhia aqui no SBT Brasília. É para vocês que fazemos o jornal diariamente e a gente quer conhecer melhor quem está aí do outro lado da tela. Mande sua mensagem, sua sugestão de reportagem, uma foto assistindo a gente e também a sua opinião pela página do Instagram, @SBTBrasília. Lá você também fica sabendo dos destaques da nossa edição, além de notícias e bastidores. Assim a gente fica ainda mais perto um dos outros. Fique agora com a resenha do SBT Esportes Brasília. Até!